The Sims é o maior jogo do mundo quando se trata de simulação de vida real. Nele você trabalha, faz atividades das mais complexas e das mais básicas, só que com menos da parte chata da vida. E é sobre esse jogo que a gente vai falar hoje, mais especificamente a versão de Nintendo Wii, que assim, não chega a ser exatamente um jogo perdido, um jogo esquecido, mas também não é o mais famoso, não é o mais comentado dentro da comunidade. E esse é de longe o The Sims que eu mais joguei, porque eu sempre quis jogar GTA, mas eu não tinha como, aí eu tinha que me contentar com o que eu tinha, que no caso era o The Sims 3, que por acaso é um jogo mundo aberto, que já já vocês vão dar uma olhadinha nisso. Até onde eu sei, o The Sims 4 não dá pra fazer isso, não é mundo aberto assim, exatamente, que nem é nesse jogo. Eu nunca joguei The Sims 4, então se você sabe de alguma coisa que eu não sei, por favor, escreva aqui nos comentários, pode ser? Vamos então explorar o mundo curiosamente estranho do The Sims 3 de Nintendo Wii. E o nosso protagonista do vídeo de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que Amaro Ribas, um criminoso, mas calma. Ele tem um chapéu de cowboy muito foda e mora em frente à delegacia. Quer conhecer esse personagem e ver como que a gente vai construir ele? Então, simbora. Eu sou o Bruninho, sejam bem-vindos ao meu canal. A intenção desse vídeo aqui não é só nostalgia. Eu sei que tem sido um tema recorrente aqui no canal, mas não é só isso que eu quero falar. É explorar um mundo que quando criança eu achava ele meio estranho, como se as coisas não tivessem no seu lugar, uma sensação vazia e silenciosa, quase como um espaço liminar. Que barulho é esse? Que porra é essa? Como é que eu saio daqui? Que barulho é esse, meu Deus? Essa véia? Porra, que susto. Bizarro. E enquanto eu jogava o jogo, isso me rendeu umas experiências estranhas que me deixaram mais fascinado em descobrir, em jogar mais daquele jogo. E sem brincadeira, isso rendeu mais de 2 horas de gameplay pra mim. É claro que vocês não vão ver tudo isso, mas tudo bem. E pra gente entrar de cabeça nesse universo, a gente precisa de um personagem. Esse personagem não é ninguém mais, ninguém menos do que Amaro Ribas. Um homem simples, solteiro, que acabou de se mudar pra essa cidade chamada Vista Beach. Longe da família e que decidiu simplesmente entrar pro mundo do crime. É o Amaro Ribas, não questione. Com seu chapéu de cowboy, ele investiga todos os cantos daquela cidade, que aparenta ser meio não muito normal, sabe? E enquanto isso, ele vive na sua casinha pacificamente em frente à delegacia. O Amaro Ribas não tem limites, ele farma muita aura. Caralho. Enquanto o Amaro Ribas vivia normalmente, o hobby dele era ler livros, ir pra academia, passear pela cidade, ou sei lá, assim, coisa tranquila, tipo explorar um cemitério casualmente às 3 horas da manhã ou de madrugada. É coisa normal pro Amaro Ribas. Só que lá as coisas não fazem muito sentido. Tipo, por que tem vários túmulos abertos? Ou por que tem uma estátua da morte na entrada? Muitas são as perguntas, mas pouquíssimas são as respostas. E pra ajudar naquele clima agradável de estar explorando um cemitério, não spawnava nenhum NPC enquanto eu estive lá. O que só deixou tanto quanto mais esquisito. E antes que eu esqueça de mencionar, você é livre para andar pelo mundo tranquilamente, desde que as necessidades do seu sim estejam atendidas. Ou senão ele vai se cagar inteiro enquanto você explora, assim como o Sr. Amaro Ribas fez. Que isso? Eu literalmente estou fedendo. Mas deixando isso um pouco de lado, junto com o fato de que o meu jogo não tinha censura nos bonecos enquanto eles tomavam banho, eu acabei vendo o Amaro pelado. O boneco fica pelado lá. Ó o Amaro pelado, ó, gente. Tá sem censura! Eu não acredito! Gente do céu, não posso. Tá sem censura essa porra! Gente, se vocês pudessem ver minha cara agora. Puta que pariu, não. Não é possível, não. Não é possível. A minha ISO do jogo provavelmente estava corrompido ou tinha algum problema que eu não soube decifrar qual que é, mas seguimos assim e eu definitivamente não precisava dessa experiência. Agora falando um pouco sobre a praia do jogo, que parece ser bem importante, afinal tá no nome da cidade, né? Sendo bem sincero, tinha horas que o jogo parecia meio estranho, todas as qualidades de um espaço liminar, porém o jogo ia lá e colocava alguns NPCs pra não parecer tão vazio. Ele tentava colocar NPCs fazendo atividades, seja yoga, seja ouvindo música, dançando na frente de um rádio que ficava espalhado por lá, que dava um pouquinho mais de vida pro negócio, e eu achei isso bem legal, sendo
bem sincero. Inclusive, eu aproveitei o momento que eu tava explorando essa parte para contar uma história que eu tive quando eu era pequeno sobre o mar desse jogo aí, que é mais ou menos essa daí. Essa praia aqui, essa parte aqui, eu morria de medo dela especificamente, porque eu sei que não tem nada a ver com calça, mas na minha cabeça de criança tinha tudo a ver, tava tudo interligado. No GTA San Andreas tinha um mod que adicionava um monstro do Lago Ness, alguma coisa assim. Aí ele ficava boiando, era uma bizarrão e tal. E eu entrava, quando eu via essa parte, esse trechinho aqui, por algum motivo na minha cabeça, eu tinha medo de aparecer o monstro do Lago Ness aqui. Depois disso, eu explorei outras áreas pelo mapa, vi alguns bugs por aí, principalmente como os carros do jogo que não funcionam bem como carros, estão duros, parecem caixas de papelão se movendo pra lá e pra cá. Enfim, eu tentei socializar, trabalhei bastante. Outro lugar que eu achei legal foi a galeria de arte. Vamos ver aqui o que tem no museu de arte. Pô, isso daqui é foda, tá? Pera, então eles têm noção de que tem um cristal na cabeça deles? Ou esse cristal representa a vida pra eles? Mas então quer dizer que eles sabem que tem um cristal voando sobre a cabeça deles o tempo inteiro. Bom, fica aí no ar, né? Não sei direito disso daí, não. E a minha mente, ela ficava em conflito com aquilo que estava acontecendo. Eu acho que por jogar esse jogo por muito tempo, quando eu era pequeno, é um espaço pra mim muito familiar. Mas isso não tirava a estranheza do ambiente. Ao mesmo tempo que o jogo me traz boas recordações e tenta a todo tempo parecer algo vivo, essas tentativas do jogo eram super perceptíveis. Querendo ou não, também deixava um pouco esquisitas coisas assim. Isso faz parecer que é como se algo tivesse te observando e tentando te confortar, porque ele sabe que aquele mundo ele tem potencial para ser esquisito. Carinhosamente eu chamei esse sentimento de nostalgia liminar, porque assim, é muito difícil explicar exatamente o que eu senti. E querendo ou não, foi isso que me deixou intrigado a jogar mais do jogo, porque eu queria saber quais eram as mecânicas ou como o jogo fazia e te estudava sobre como você andava, tal, as IAs, para poder colocar NPCs estrategicamente, para poder não tentar deixar aquilo tudo muito vazio, entende? E foi por isso que deu várias horas para mim jogando o jogo, não porque eu até me diverti, beleza? Não é um jogo ruim, eu não achei isso, mas é aquilo, você pode não ter jogado esse jogo, mas eu tenho quase certeza que você já deve ter se sentido com essa nostalgia liminar ou com alguma estranheza sobre alguma coisa que você consuma, ou sei lá, você entra num mapa de CS e tá vazio, um lugar que geralmente tava cheio de pessoas, tirando pra tudo quanto é lado, e você entra lá, tá vazio, tá só você e a sua consciência, observando aquele mundo que um dia teve cheio, ou aquele mundo que nunca teve cheio, mas que na sua cabeça era diferente. É estranho, e isso é algo extremamente reconfortante, o que o mundo digital consegue contar pra gente de novidade e nos passar novos sentimentos, mesmo a gente olhando aquilo anos depois. Se você já sentiu algo assim com o jogo, faço questão que você comente aí aqui embaixo, porque eu vou estar lendo todos os comentários. Mas e o Amaro Ribas? O que vai ser dele? Qual é o destino do nosso protagonista? Eu vou te contar agora. Amaro Ribas explorou todos os cantos de Vista Beach, sempre com seu entusiasmo, mas essa empreitada de morar sozinho longe de todo mundo que ele amava acabou pesando um pouco no psicológico. Ele não conseguia se sentir fazer parte dali, mesmo lutando todo dia e tentando fazer novos amigos. O pior acabou acontecendo. Amaro Ribas foi preso em flagrante na entrada da sua própria casa e lá ficou por 12 meses preso. E quando saiu, ele decidiu parar com isso tudo, parar com o crime. E como já estava mal visto naquela cidade por conta dos roubos, ele resolveu arriscar tudo novamente e se mudou para a cidade natal de sua mãe, Willow Creek. E lá, finalmente encontrou a paz. Ele virou guia turístico, mostrando para as pessoas o mundo que ele tanto ama explorar. E a aventura estranha e desconfortavelmente confortável acaba por aqui. Obrigado a todo mundo que viu até o final e até o próximo vídeo.